Olá pessoal, professor Francinaldo, vamos para mais uma aula. Hoje vamos estudar nesse vídeo máximo divisor comum, mais conhecido como MDC, não é isso? Assunto importantíssimo nos concursos, assunto importantíssimo em outros certames, né, do Enem, etc. Então vamos ver aqui uma dica para resolvermos problemas com máximo divisor comum, né? Ou seja, MDC. Então vamos lá. Aplicamos a decomposição simultânea para determinarmos o MDC. Então eu vou seguir o mesmo raciocínio do MMC. Vamos decompor os números. Então eu coloquei aqui duas situações para trabalharmos a partir de agora. Situação 1. Paulo possui 3 barras de alumínio de comprimento. Quais são os comprimentos? 14 metros, 18 metros e 32 metros. Precisa cortá-las uma de cada vez, em tamanhos iguais. Olha só as palavras chaves. E com o menor número de cortes possível. Olha só. Característica de problema de MDC. Tudo bem? Então, muito cuidado. As palavras-chave sempre vão aparecer nos problemas. E no MDC não é diferente. Em problema de MDC, de máximo divisor comum, sempre vai aparecer menor número possível, maior número possível, valor máximo, né? Número máximo, tamanho maior, né? O tamanho mínimo, tamanho máximo. E aqui aparece o menor número de corte possível. Aí vamos para o comum. Qual a quantidade de peças obtidas? Olha só. Qual a quantidade de peças obtidas? Situação, problema que envolve máximo divisor comum. Vamos aplicar o mesmo raciocínio do MMC. Decompor os números. Então vamos pegar os números aqui, que no caso seriam as barras de alumínio, né, os comprimentos, né, das barras 14, 18 e 32. Diferente do MMC, o MDC, que é o maior divisor comum, que é o máximo divisor comum, nós dividimos todos os números por um único fator primo. Então só vai ter um número, tem que dividir os três ao mesmo tempo, não podemos dividir da forma do MMC. Vamos pegar, olha só a maneira mais prática para resolver. Vamos dividir tudo pelo mesmo número. Então vamos pegar aqui 14, 18 e 32 divisível por 2. Então vou pegar 14 dividido por 2 deu 7. 18 dividido por 2, 9. 32 dividido por 2, 16. Veja só, não tem mais números, né? Observe que não tem mais números, né, que nós podemos dividir, né, os três ao mesmo tempo, né? No caso seria um fator primo aqui, quer dizer que todos os três números, não existe um número que divide eles, né? Então, se não existe mais números que podemos dividir os três ao mesmo tempo, tem que ser todos ao mesmo tempo divisível por um único número primo. Certo? Então, nós paramos a divisão. Aí vamos para o problema. Qual a quantidade de peças obtidas? Quando aparecer uma pergunta dessa numa situação problema, né, que ele dá a divisão, né, como característica, né, e coloca algumas palavras-chave, menor número de corte possível. Então, para obtermos a quantidade de peças, somamos, né, o que sobra da divisão. Então, os valores que sobrou aqui, olha só, nós vamos somar para obter a resposta. Então, eu pego aqui a quantidade 7 mais 9 mais 16. Tá certo? Então, vamos lá. Então, 7 mais 9 é 16. 16 mais 16, vamos obter quanto? 32. Tudo bem? Então tá aí respondido essa situação 1. Então ele pede qual a quantidade de peças obtidas. Então basta somar, né, os valores que sobram da divisão. Não dá mais para continuar a dividir, porque nós, no MDC, olha só a dica, eu tenho que dividir os três números ou a quantidade de números por um único fator primo. Como aqui os três números, não tem nenhum número que divida os três, né, ao mesmo tempo, então a divisão para por aqui. Eu quero saber a quantidade de peças, ou a quantidade de, né, de lotes. Quando fizer esse tipo de pergunta no problema,
somamos os valores que sobra da divisão, né? Onde parou a divisão, nós somamos. Quando ele pediu o menor tamanho possível das barras, então é o fator primo aqui. Quando ele pedir a quantidade, somamos o que sobra da divisão. Tudo bem? Então tá aí a resposta. 32, que é a quantidade de peças obtidas, né? Então vamos para a situação 2, também de MDC. A situação 2, o que diz aqui? Determine o MDC dos números abaixo. Então eu coloquei aqui dois exemplos, né? A e B. O A eu tenho 40 e 64. Vamos aplicar a mesma regra. Vamos decompor por um único número. Então eu tenho que observar qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo. Dá para dividir por um valor maior, né? Sempre procurem, mas vamos fazer, né, seguindo os passos, pegando o valor menor. Então eu pego aqui e vou dividir por 2. Então eu pego 40 dividido por 2 são 20. Então eu pego aqui 64 dividido por 2 é 32. Ainda observem bem que na divisão ainda tem dois números, né, que dá para ser dividido por um único fator primo. Então você vê que eu tenho dois números pares, então eu ainda posso dividir por 2 aqui, ó. Então eu pego 20 dividido por 2 são 10. 32 dividido por 2 dá 16. Aqui ainda eu tenho o 10 e 16 que são pares. Então ainda são divisíveis por 2. Tem que ser no MDC, a divisão só para quando não dá mais para dividir todos os números. Tudo bem? Então eu pego 10 dividido por 2 é 5. 16 dividido por 2 é 8. Então não dá mais para dividir, né? Se você observa, só dá para dividir por 2 o 8, mas o 5 não. Então a divisão para bem aqui. Então o máximo divisor comum é o produto dos fatores primos. Então eu tenho aqui, quantas vezes esse 2? 3. Então é 2 elevado a 3. É quanto? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que vai dar quanto o MDC? É 8, né, pessoal? Então o máximo divisor comum de 40 e 64 são 8, né? É 8. Tá certo? Vamos para aqui o exemplo B. Eu quero calcular o MDC de 40, 70 e 90. Vamos seguir o mesmo raciocínio, ó. Então, pegamos aqui 40, 70 e 90. Então eu poderia procurar um número maior, né? Que divida os três ao mesmo tempo, né? Mas vamos fazer de forma, né, gradual, devagar, né? Isso. Então aqui, como os três são pares, começamos por quanto? Por 2. Então eu pego aqui, 40 dividido por 2 é 20. 70 dividido por 2 é 35. 90 dividido por 2 são quanto? 45. Observe que eu tenho um par e dois ímpares. Então o 2 não divide mais os 3 ao mesmo tempo. Tá certo? O 3 só dá para dividir o 45. Os outros dois não dá. Então não é divisível por 3. Eu tenho que saber se esses três números ainda dá para ser divisível por algum fator primo. Tem, não é? Então qual é o número que vai dividir? O 20, o 35 e o 45 ao mesmo tempo? O 5. Muito cuidado com o MDC, pessoal. A maneira é diferente do MMC. Você tem que dividir a quantidade de números por um único fator primo. Então vamos lá. 20 dividido por 5 é quanto? É 4. 35 dividido por 5 é 7. 45 dividido por 5 é 9. Tá certo? Então, parou bem que a divisão. Observe que o 4, o 7 e o 9 são, né, números que não tem nenhum divisível aqui, ó. Que não dá para dividir por nenhum número primo, nenhum número fator primo. Então a divisão para aqui. Então quem é meu MDC? É o produto, né, dos fatores primos. O MDC vai ser 2 vezes quanto? Vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? 10, tá certo? Claro que você poderia pegar logo e já dividir todos aqui por 10, que já acharia a resposta rapidinho, não é isso? Então é aí, pessoal. MDC, apliquei aqui a divisão, né, decomposição simultânea, aonde eu pego todos os números e vou divido por um único número primo, por um único fator primo, tá certo? Então se inscreva no canal, Professor Francinaldo Monte. Até os próximos vídeos.